Fala pessoal, tudo bem com vocês? As lições das Copas para o brasileiro. A sequência que pode salvar o time. E o Memphis, hein? Tá voando e já postou. Tá chegando a hora. Ah, eu tô ansioso, você tá? Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Fala, turma! Bora atualizar as notícias do Timão? Antes, agradecer de coração todo o carinho que vocês despejam aqui nesse canal, especialmente na live que a gente bateu o recorde de frequência simultânea, aí, né? Mais de 30 mil pessoas depois da vitória sobre o Fortaleza, com números muito expressivos em cada vídeo que eu tenho postado do Corinthians aqui. De coração, gente. Muito, muito, muito obrigado. Eu às vezes não consigo responder tudo, mas leio as mensagens elogiosas, as sugestões, as críticas. Então, obrigado por toda a interação que vocês estão me dando, tá bom? E vamos lá, vamos para cima. Vamos falar das lições que as Copas trouxeram para o Corinthians visando o Campeonato Brasileiro. Sábado, vocês sabem, tem o Atlético Goianiense. E eu acompanhei atentamente a entrevista coletiva do Ramon Dias com o Breno Bidon. Vocês também devem ter acompanhado, pelo menos alguns cortes, alguns trechos aí exibidos nas redes sociais, né? Você que é torcedor que acompanha mais de perto o time, né? E tudo que sai a respeito do clube. O Ramon, ele estava ao lado do Bidon e o Bidon estava visivelmente nervoso, né? Ele não conseguia ligar o microfone, o Ramon foi lá, ajudou. E o Ramon elogia o Bidon ao lado dele, na frente dele, né? Porque ele é questionado também sobre isso, né? O quanto o Bidon pode entregar para o time e tal. E o Ramon falou que nesse sistema, que foi o sistema utilizado no jogo, né? Com o Rian abrindo o meio campo, com o Charles ali também sendo mais um marcador, um jogador combativo, e tendo o Bidon como um jogador de posse, um jogador que pega essa bola um pouco mais à frente, que consegue tabelamentos com o Coronato, que consegue a construção do jogo, consegue ter a visão ampla, né, para poder armar o time, ele cresce demais. E aí o Ramon citou isso e disse que ele fez uma boa partida. É uma ótima partida, uma grande partida, na verdade, foi o termo que ele utilizou. E o Bidon também falou sobre a chance que ele recebeu, do quanto, né, ele tem se doado nos treinamentos. E finalmente, né? Finalmente. Aí eu preciso dizer, né? Curiosamente, não é sempre que a gente faz isso, tá? Porque não é um autoconfete aqui para jornalista, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas, curiosamente, eu publiquei vídeos até, fazendo apelos durante a semana, nos últimos dias, dizendo: Ramon Dias, pelo amor de Deus. Que a gente viu também que quando a gente vai identificando diagnósticos, né? Quando a gente vai percebendo, o problema está aqui, tem um problema para ser corrigido aqui, né? Esse é o nosso papel, né? Como analista e tal. Falamos aqui, né, que o problema do Corinthians era a falta do gol, né? Do fazedor de gols, do detalhe, do capricho na hora de finalizar. E o Corinthians, não porque eu falei, mas da mesma maneira, entendeu essa necessidade e foi no mercado. Héctor Hernandes, o Carrijo, o próprio Depay. Então, assim, entendeu que, preciso reforçar o meu setor ofensivo. Com todo respeito a esses jogadores que eu vou citar agora, não dá para depender deles para uma temporada tão difícil, né? De escapar de rebaixamento e de disputa de Copas, como Pedro Henrique, Giovani, Romero, o Yuri Alberto, Pedro Raul, não estavam dando resposta. Então, chega um momento que o Yuri até é o artilheiro do time na temporada, mas chega um momento que, assim, peraí, precisa resolver essa parte. E depois do jogo contra o Botafogo, meio que ficou escancarado, né? Esse problema já acontecia, mas ficou escancarado aí que o Ranieri não vem jogando bem, está numa fase ruim e que a proteção à defesa tá falha. E aí você precisa corrigir aquele setor. E aí, cara, eu não estava entendendo o Breno Bidon não ser utilizado. Eu já falei aqui, né, que provavelmente ele até falou sobre isso, né, que o momento era difícil, ele tinha que colocar jogadores mais rodados, experientes, mas o Bidon trabalhou quietinho e aos pouquinhos foi convencendo o treinador de que, peraí, eu tenho pouca idade, mas eu sei o que fazer com a pelota, né? Isso é o mais difícil. Você ensina um jogador técnico, um jogador de futebol a marcar. Você não consegue ensinar um marcador a jogar bola, a jogar futebol, a ter brilho técnico. É muito mais difícil você pegar um cara que sabe combater, que sabe destruir, e ensiná-lo a construir. Agora, o cara que constrói, o cara que sabe o que fazer com a bola no pé, você consegue orientá-lo taticamente, mesmo que nos atalhos, para que ele possa combater, para que ele possa cercar, para que ele possa marcar. E eu acho que o Bidon faz isso, mas é inegável que com proteção, com jogadores que
correm e carregam esse piano. E aí eu preciso valorizar também a partida do Rian, que até falou assim, poxa, a frase dele foi muito bonitinha, né? Que ele falou assim, eu e minha família sabemos o quanto eu precisava fazer um jogo como esse. Porque ele, em outras palavras, né, ou nessas palavras, ele reconheceu que não vinha fazendo bons jogos. E, de repente, ele faz uma atuação, ele tem uma atuação muito boa, permitindo, inclusive, que o Bidon pudesse brilhar. E citou também a parceria que os dois tiveram na Copinha e no profissional, apenas o segundo jogo que eles jogam juntos. Olha que loucura. E casou, cara, casou. E aí eu já vou falar da possibilidade desse meio-campo ser repetido no jogo contra o Atlético Goianiense. Porque o André Ramalho, que é um defensor, mas joga saindo, né, joga armando o time também desde a defesa, numa linha de 13 especialmente, está suspenso. E nem foi utilizado nesse jogo contra o Fortaleza, o Ramon até falou sobre isso, decidi preservá-lo, e eu imaginei que tivesse sido isso, né, porque ele vem de uma sequência muito grande e depois vai estar a pleno vapor aí no jogo de volta contra o Fortaleza e na sequência que o Corinthians tem pela frente. Então, assim, importante que o Ramalho descanse, mas aí a gente começa a tentar montar esse time a partir do meio para frente. O Ranieri acho que perdeu espaço, até estava com uma lesão, um princípio de lesão e não foi relacionado, mas eu acho que ele começa a perder espaço. E por que não? Por que não repetir esse meio-campo diante do Goianiense com Rian, Charles, Bidon e Garro? Pachico, mas aí o Coronado vai perder espaço e tal. Bom, aí, como você está jogando contra o Lanterna, tem uma sugestão. Você pode deixar o Coronado para segundo tempo. Ele fez um jogo brilhante, gente. Fez inegável, tá? Mas o Garro é o titular do time. Você pode deixar o Coronado para segundo tempo, ou você pode fazer um meio-campo um pouco mais abertinho, numa outra configuração, que seria o Bidon e o Charles. Bidon e Charles abrindo o meio-campo, com Garro e Coronado, Thales e Memphis. Pô, que time, hein? O Fagner e o Bidu voltando de lesão, se tudo der ficar bem com ele, né? O Fagner, que até foi substituído no jogo para não cansar tanto, sendo titular pela direita. E o Félix e o Kaká. O Ramon elogiou muito a dupla de zaga. Eu também acho que eles foram bem, mas eles não me passam tanta confiança, inegável, porque o Gustavo Henrique eu acho que vem melhor. Mas eu acho que, bom, pode ser que ele use Félix e Gustavo Henrique. Ele está mesclando muito, né? E isso tem dois lados. Tem o lado de que, às vezes, você não define um time, né? E isso pode acabar prejudicando no entrosamento. E tem o outro de que ele está ganhando o elenco, né? Ele está ganhando o grupo, ele está ganhando todo mundo que entra quer jogar. E para jogar 3 competições, ele até falou sobre isso na coletiva, cara, era a maneira que a gente tinha de suportar tudo isso, né? A gente tem um bom elenco, ficou provado isso nesse jogo contra o Fortaleza, né? Aliás, nas Copas tem sido provado isso, porque ele coloca o elenco à prova e o elenco está respondendo. Mas aí o que ele faz? Bom, mas o meu desafio maior é final de semana. Então, peraí, quem foi bem aqui, quem que eu posso resgatar, o que eu posso fazer. Então eu acho que o time pode ser mais ou menos nesse encaminhamento. Não quer se expor tanto com Garro e Coronado juntos, com o Bidon e o Charles. Bom, bota o Rian ali, bota o Rian, Bidon, Charles, né, ou Charles, Bidon, Garro, deixa o Coronado para segundo tempo e espeta o Thales e o Memphis. Eu faria isso. Vamos ver o que o Ramon vai fazer. Mas o Ramon também, só para fechar esse assunto das lições das Copas, voltou a bater na tecla do espírito das Copas, de como os jogadores se entregaram, se doaram nesse jogo e que essa postura ela precisa ser repetida no Campeonato Brasileiro, porque é uma preocupação. É uma preocupação, mas eu já vou falar sobre uma possibilidade muito grande do Corinthians sair dessa situação. Os bastidores do clube, do time, né, foram revelados na Corinthians TV depois da vitória. E aí a gente vê um discurso muito forte antes do jogo, né, dizendo é o dia de fazer história, tem que fazer história. Todo mundo dizendo, vamos lá, dar o máximo e tal. Aquele discurso que eu imagino deve acontecer todo o jogo. Mas quando vence, né, a gente entende, pô, que legal, né? Que deu certo, né? Funcionou, os caras estavam com sangue no olho. E o resultado prático a gente viu no campo. E depois do jogo, o Emiliano pede a palavra, o Ramon também, né? O Ramon também discursa, mas eles falam assim, cara, não é fácil ganhar aqui. Não é fácil. Bom, há 6 meses que o time não perdia em casa. Não é fácil ganhar aqui. Vocês jogaram pra cá, o Emiliano falou. Jogaram pra cá. Jogaram demais. E essa pegada eles querem também a partir de agora no Brasileiro. Então, essa postura, cara, o Corinthians vai jogar no seu limite agora. E vai ter que jogar. Faltam 2, 3 meses para terminar o ano. E agora as coisas se definem.
O Corinthians vai ter que jogar com a faca nos dentes, vai ter que dar o sangue, vai ter que... Não vai ter jeito. Agora não dá para abrir mão. Agora é o momento de você se doar um pouco mais. Não tem jeito, não tem jeito. E aí o Emiliano falou, grande vitória, e falou zero ego, né? Ele fala uma expressão do tipo assim, zero ego. Tipo assim, pé no chão, baixa a cabeça, trabalha, a gente pensa depois no jogo da volta, agora é o final de semana, é o Atlético Goianiense. Com Memphis Depay estreando. O Ramon, na entrevista, não quis confirmar, né, que ele vai estrear, mas ele disse que eles estão acompanhando a evolução física dele, que ele está sendo inteirado das coisas do clube e que isso é natural, que é um processo, Mas assim, o homem postou na sua rede social um vídeo com uma trilha sonora de João Gilberto, um dos grandes nomes internacionais da nossa música, né? O cantor da Bossa Nova, juntamente, né, fez carreira nos Estados Unidos e a música dele ganhou o mundo, né, com o estilo criado aí por ele, pelo Tom, pelo Vinícius, por aquela turma toda. E como o Depay é um cara musical, né, digamos assim, ele é um cara que faz música, compõe música, e já tinha colocado Águas de Março, tô vendo um padrão aí, tô percebendo um padrão, já tinha colocado Águas de Março embarcando da Holanda para cá, agora ele usa uma música do João Gilberto. Olha que loucura. E se exercitando. Depois, nos stories, ele usa um vídeo do TikTok em que ele põe uma ampulheta e escreve Almost Time, que é quase na hora. Contando as horas, contando os minutos aí para poder entrar em campo e mostrando seus exercícios físicos. E, cara, ele é um touro de forte. Ele é muito forte fisicamente. E claro que, né, para a complexão física que ele tem, é um cara que ele precisa trabalhar muito bem a parte física, porque ele precisa dessa explosão, ele precisa da finalização, ele precisa da mobilidade, é o estilo de jogo dele, então ele precisa trabalhar muito forte para que ele possa dar resposta dentro de campo. Ele vai estrear, não sei se como titular, né? Eu imagino que se tiver condições ele vai começar, senão ele vai ganhar alguns minutos. E aí talvez seja Thales e Yuri, o Yuri motivado aí porque fez o gol na Sul-Americana, enfim, talvez seja nesse sentido. Mas o Memphis vai estrear diante do Goianiense e depois vai jogar contra o Fortaleza na semana que vem. Muito legal, cara, muito legal. Ele está enchendo a timeline dele, né, do Instagram, de postagens sobre o Corinthians, está muito empolgado, muito envolvido e está disposto a tirar o Corinthians dessa situação. Para fechar, por que eu disse que tem uma sequência que pode salvar o time? Porque você pode olhar por um lado de que a sequência que o time tem daqui para frente ela é complicada. No Campeonato Brasileiro não tem facilidade. Até esse jogo contra o Lanterna aí é aquele jogo que, se ele não é difícil pelo adversário, está vivendo um mau momento, ele é difícil pela pressão psicológica de você ser obrigado a vencer um rival dessa maneira pela tua necessidade e porque os caras são mais frágeis. Então, e essa afobação, né, essa pressão, ela pode complicar. Então, assim, esse jogo contra o Atlético Goianiense, eu preciso dizer, o Corinthians tem a obrigação de vencer. E vencer bem. Depois disso, o Corinthians sai para jogar com o São Paulo, não no Morumbis, no Mané Garrincha, mas é torcida única do São Paulo. Foi aprovado assim, pelo menos. Isso deixa o Mané Garrincha num campo neutro? Eu acho que sim, pelo menos um pouco. Mesmo que a torcida seja do São Paulo, não é a casa do São Paulo, não é o Morumbis, não é um estádio envelopado com as cores do São Paulo, não é onde o São Paulo se sente em casa. Então, eu acho que isso pode dar uma equilibradinha no que vai acontecer no campo. E aí, quem sabe, o Corinthians pode voltar até com um empate, por que não? E pode até vencer o jogo, né? Claro. Mas eu acho que o empate não seria mau resultado nesse jogo. Depois, aí o Corinthians tem uma sequência em casa. Olha que interessante. Ele tem o Inter, num sábado, dia 5 de outubro, às 7 da noite. E o Inter nunca tinha vencido lá, venceu no ano passado, mas em 10 anos do estádio nunca tinha vencido, em 9 anos, né? E então, no histórico, né, o Inter tem desvantagem jogando com o Corinthians em casa. Vamos ver. Depois o Atlético Paranaense em casa. Então o Inter tem o Corinthians, vamos lá. O Goianiense agora, que é o Lanterna. Depois ele sai para jogar com o São Paulo, aparentemente num campo neutro. Depois 2 jogos em casa contra Inter e Atlético Paranaense. Vai me dizer que essa sequência não é uma sequência super conquistável, vencível em todos esses jogos? Pode ser que ele não ganhe todos, mas que são jogos vencíveis, que são jogos em que o Corinthians pode muito bem vencer,
Não há nenhuma dúvida. Ah, Chico, mas vencer, poder, ele pode em qualquer jogo, até contra o Botafogo. Tá, eu sei, vocês me entenderam. São adversários em que o Corinthians, pela evolução que mostra, pelas contratações que fez, pode muito bem vencer. E se ele vencer os 4, talvez nem os 4, tá? Se ele conquistar, sei lá, 8, 9 pontos aí, desses 12 que ele vai disputar, tá bom, né, gente? E dá pra fazer isso? Muito, muito. E aí depois do Inter e do Atlético Paranaense, aí o Corinthians tem o Cuiabá fora. Gente, o Cuiabá é o vice-lanterna. O Cuiabá tem um saldo de menos 15. O Cuiabá tá sendo atropelado por todo mundo. Foi agora pelo Inter essa semana, já tinha sido pelo Palmeiras. Então, assim, mesmo fora de casa, dá para ganhar. Então, ó, vamos lá. Goianiense lanterna em casa. Sai para jogar com o São Paulo, mas aí no Mané Garrincha. Depois, Inter e Atlético Paranaense em casa e Cuiabá fora. Dá ou não dá para fazer uma belíssima pontuação e sair da zona? Depois é o derby contra o Palmeiras, que é na Neoquímica Arena. Mas aí o time já pode estar numa confiança muito grande. Pode estar fora da zona, pode estar com o Memphis voando, sei lá, não sei o que vai acontecer daqui 5 jogos. Mas eu nem vou citar o derby, porque aí eu sei que é um encontro interplanetário, tudo pode acontecer. Mas até lá, o Corinthians tem uma sequência para respirar. Você está confiante? Você acha que pode acontecer? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, você que não está inscrito ainda, meu muito obrigado a todos que estão chegando e eu volto na próxima. Tchau, pessoal!